Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Kelvin. Acredito que vocês já me conhecem aí, né, da rotina das aulas. Então, bem-vindos novamente à disciplina de Citologia e Histologia, o curso de Necropsia. É, Vou abordar hoje, então, alguns assuntos, né, importantes para a gente. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E aí, pessoal, nós vamos dar início então falando, né, da citologia, o estudo das células, ok? E eu gosto de começar essa aula trazendo essa imagem, tá? O que que é essa imagem? Ela representa os níveis de organização da vida. Então, o que que eu quero ilustrar com essa imagem? Como que a vida está organizada em níveis, tá? A gente começa então do menor nível para o maior. O menor nível que a gente considera são os átomos, tá? Mas para a biologia, nós começamos aí pelas moléculas, que é o agrupamento de átomos. Por sua vez, o agrupamento de moléculas nós chamamos de células, tá? As células, conjunto delas com a mesma função, tá? Nós chamamos a isso tecido. O grupo de tecidos com a mesma função também, chamamos de órgãos, conjunto de órgãos, organismo. E por aí vai, tá? Se a gente quiser aprofundar ainda mais em outros estudos, mas na biologia, no caso, nós focamos aqui na célula e tecido na nossa disciplina, ok? Então, a célula, a gente chama, né? A gente considera ela como o menor organismo vivo, ok? E aí, pessoal, nós vamos dar início então à citologia. O que que é a citologia? É o estudo das células. Logia vem, né, de estudo, ok? Cito vem de célula. E aí, pessoal, como que nós primeiro observamos as células, tá? Existe um histórico aí, tá? E nós sabemos que as células são organismos microscópios, dessa forma precisamos de instrumentos para visualizar a maioria delas, ok? Quem primeiro desenvolveu um instrumento, tá? Que para a gente observar isso, que a gente posteriormente chamou de microscópio, era um microscópio bem simples, foi Van Leeuwenhoek, ok? Em 1674. Posteriormente, aliás, antes ainda, o Robert Hooke foi um pesquisador que primeiro observou algumas estruturas, né, que ele chamava de células, tá? De cortiça, que é um tecido vegetal. Posteriormente, a gente chamou isso de células, ok? Já em 1838, bem depois, os pesquisadores lançam o que a gente chama de teoria celular. Já vou explicar melhor sobre isso, ok? Então, aqui uma imagem, né, de como que era esse microscópio bem rudimentar aí, era basicamente uma lente de aumento, onde a gente poderia ver essas pequenas, esses pequenos compartimentos, tá, que o pesquisador chamava de células, o Robert Hooke, e isso aqui era um tecido vegetal, a famosa cortiça, ok? Então, o que que é a teoria celular, né? É uma teoria que diz que todos os seres vivos são formados por células. É um requisito, tá? Além de outras coisas, para ser considerado um ser vivo, nós temos que ter aí metabolismo, material genético, crescimento, tá? A resposta a estímulos, por exemplo, mas o principal é a presença de células, né? Uma das principais, é, os principais requisitos para se considerar um ser vivo como um ser vivo, ok? Então, isso é a teoria celular. Esse é o enunciado dela. Todos os seres vivos são formados por células, independente se ele é uma célula ou se é formado por células, ok?
Bom, então a célula nós já sabemos que é a menor unidade viva, tá? Na diversidade, ela é a gente chama de unidade na diversidade, onde nós temos organismos formados por uma células que nós chamamos então de unicelulares. São, por exemplo, as bactérias, protozoários, entre outros organismos. Nós temos também os organismos pluricelulares ou multicelulares, formados por mais de uma célula. Eles, por sua vez, possuem uma maior complexidade e há uma nitidez no padrão de organização dessas células, ok? Para estudar as formas dessas células, nós chamamos esse estudo de morfologia. Então, nós nos referimos à morfologia da célula. Por exemplo, a morfologia da célula de uma célula bacteriana, ela pode ser uma morfologia em forma de bacilo, ok? Quando a gente fala das funções, nós falamos de fisiologia, tá bom? Que é o funcionamento dessas células. Formando tecidos, nós temos algumas células especializadas, por exemplo, as células musculares do coração, formando tecido, o tecido cardiovascular, e os tecidos epiteliais, por sua vez, são formados por células, por exemplo, da mucosa bucal. Ok? Bom, como eu disse, as primeiras observações foram feitas aí, né? Lá entre 1632 a 1723, ok? Esse era um esquema simples, né? De como que era esse microscópio. Era um instrumento bem rudimentar, basicamente com uma lente aí, onde você colocava o material biológico, tá? Tinha um parafuso de regulagem. E aqui, pessoal, é um gráfico legal, né, mostrando para vocês as unidades de medidas, onde a gente consegue observar a olho nu alguns organismos, até o limite, né? Qual limite nós precisamos do microscópio óptico e qual nós precisamos do microscópio eletrônico, que eu já vou falar um pouquinho da diferença entre os dois. É, até cerca de 100 milímetros nós conseguimos enxergar a olho nu. Então, por exemplo, a estatura humana, né, está aqui entre 1 e 10 metros. Obviamente, né, não chega a 10 metros, mas corresponde a esse intervalo. Algumas células musculares nervosas, né, são bem grandes, aí cerca de quase 1 metro, tá? Nós podemos observar a olho nu. O ovo de galinha, né, o ovo de sapo, por exemplo. Já células eucariontes, algumas organelas, nós já precisamos do microscópio, por exemplo, tá bom? Então, o microscópio óptico é o atual é um principal instrumento que a gente utiliza para observar e estudar essas células. Ele é formado aí, né, por lentes objetivas e oculares, basicamente uma fonte de luz e uma lente condensadora aí, que vai condensar esses feixes de luz para que nós tenhamos uma imagem ampliada, ok? Ele leva esse nome óptico por ter como princípio a óptica, né? As lentes para o aumento. E nós temos também os microscópios eletrônicos. Esse aqui, por exemplo, é um microscópio eletrônico de transmissão. Ele também aumenta, só que o aumento dele é maior, tá? Pois o princípio de ação dele é diferente. Ele usa um feixe de elétrons, tá? Que aumenta o objeto aí, ok? Bom, quais são os tipos básicos de células? Nós temos células bacterianas, células animais e vegetais. Vamos ver resumidamente quais são, o que caracteriza cada tipo desse, tá? Aqui eu coloquei um vídeo, depois vou mostrar para vocês. Então, nós vamos começar pelas células procarióticas bacterianas, tá? Esta aqui é uma imagem de uma bactéria, Escherichia coli, famosa E. coli, no microscópio, tá? Esse é o microscópio eletrônico, ela tem esse formato, então, bacilar, que a gente chama. Esse nome procarionte é um tipo celular onde nós não temos núcleo organizado nessa célula e nem as organelas, tá? A única estrutura que nós vamos observar, as únicas internamente aqui, são material genético disperso, tá?
Então, aqui, o cromossomo, né, o DNA, ele está disperso nessa região que a gente chama de citoplasma. Nós temos, então, uma membrana plasmática envolvendo essa célula, tá? O citoplasma, que é essa região coloidal, né, como se fosse uma espécie de gel, tá? Envolvendo essas estruturas e dando forma à célula. As únicas organelas, tá? Por sua vez, que nós temos aqui são os ribossomos, ok? Nós temos também a parede celular, que é uma outra estrutura característica de células procariontes bacterianas, envolvendo também a membrana plasmática, ok? Além disso, uma característica dos procariontes bacterianos é a presença de um outro material genético que é o plasmídio, tá? A bactéria, pessoal, ela é objeto de estudo da microbiologia, então o nosso foco aqui não é ela, tá? O nosso foco aqui é a célula eucariótica animal, tá? Que é a célula característica aí dos humanos, tá? Que é o nosso foco aqui no curso. Aqui uma micrografia do tecido hepático, né? Do fígado, ok? A gente vê as células aí. Bom, uma célula eucarionte animal, ela é mais complexa, tá? Nós vamos ter a membrana plasmática envolvendo. Observem que isso é um corte, né? Um esquema, um desenho esquemático de um corte de célula, tá bom? Lembrando, pessoal, uma coisa importante também, cada célula, as células elas têm morfologias diversas. Nem sempre a forma, né, a morfologia vai ser essa estrutura redondinha, bonitinha, tá? Nós temos células muito diversas, tá? Com diversos formatos. Nós vamos observar isso aí durante o curso. Então, obviamente, a célula tem um citoplasma, tá? Nós vamos ter o DNA condensado, no que a gente chama de cromatina, por sua vez, no núcleo, tá? Da célula. Eucariótica significa núcleo verdadeiro, então é a célula que possui núcleo, diferente da procarionte. Procarionte seria uma carioteca primitiva, ou seja, não há carioteca, é uma célula primitiva, ok? A bactéria, no caso, por exemplo. Outras estruturas, nós vamos ter centríolos, microfilamentos, que são aí estruturas típicas, tá? Formando o citoesqueleto. E vamos ter, diferente da procarionte, as organelas, o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, tá? Os ribossomos, ok? Só acho que eu não estou apontando aqui, né? Mas deixa eu ir apontando aqui. O complexo de Golgi, tá? O peroxissomo, os ribossomos, obviamente. Nós temos os lisossomos também, a mitocôndria, e essas são as estruturas principais, podem variar, obviamente, tá? Essa é a célula de foco dos nossos estudos aqui, tá? Então, em seguida vocês terão uma aula aí só com cada uma das funções e morfologia dessas organelas aqui, ok? Além do funcionamento dessa célula aí. Beleza. Então, só para vocês conhecerem, né, nós temos também a célula eucariótica vegetal. Assim como a célula animal, ela também é eucariótica, então ela vai ter estruturas em comum, tá? Mas tem algumas diferenças. Então nós temos sim a membrana plasmática, ok? Podem ir observando, pessoal, acho que não estou conseguindo apontar aqui enquanto eu gravo, mas é só vocês irem observando os nomes e as setas, tá bom? Tem o núcleo, tá? Cromatina organizadinha aqui. Nós temos ainda outras estruturas que são centrosomas, típica da célula vegetal, tá? Típica e específica dela, só ocorre nela. O retículo granuloso também, o retículo não granuloso, ou liso, como nós chamamos. Os ribossomos, obviamente. O peroxissomo, complexo de Golgi, ou Golgiense. A mitocôndria. E nós temos duas estruturas
específicas e que ocorrem somente nas células vegetais. A primeira delas é um vacúolo central que serve aí como armazenamento, tal, estrutura também para controle osmótico da célula. Nós não precisamos focar, tá, pessoal, na célula vegetal, isso é só para vocês conhecerem as diferenças. Nós temos também plasmodesmos, que são esses orifícios aqui na parede celular, tá? Para passagem de substâncias. E nós temos a organela específica da célula vegetal, que é o cloroplasto. O cloroplasto é responsável pela fotossíntese, né? Ele tem aí o pigmento fotossintetizante, que é a clorofila, e ele só ocorre na célula vegetal, tá bom? Na vegetal e em outros organismos que a gente chama de autótrofos, né? Que produzem seu próprio alimento, principalmente pela fotossíntese, tá? Nós temos também uma parede celular, só que ela é diferente da bactéria, tá? A composição é diferente. Temos também a estrutura chamada de tonoplasto, ok? E aqui, pessoal, agora eu mostro para vocês um comparativo, tá? De substâncias, perdão, de estruturas, então, que são típicas de um grupo e outro de célula, tá? Dos três tipos básicos de célula. Então, o que que é ausente e presente, tá? A parede celular. Aqui nós temos também as funções. As funções eu não vou focar nesse vídeo, tá? Porque nós temos uma outra aula só para as funções. Mas a parede celular, ela é ausente nos animais, presente nas bactérias e vegetais. A membrana plasmática, pessoal, ela é presente em todos os tipos celulares, porque a membrana é a estrutura que delimita a célula, né? Delimita o meio intracelular, ou seja, dentro da célula, do meio extracelular, que é o meio fora da célula. Envoltório nuclear, que nós também chamamos de carioteca, ele só é presente nas eucariontes, animais e vegetais. Bactérias não o possuem, tá? O cromossomo, ele é único e circular nas bactérias, múltiplos e lineares nas eucariontes, tá bom? Observem que eu resumo, né? Animais e vegetais como eucariontes e bactérias como procariontes, assim como nós já discutimos. O centríolo, né? Ele só é presente nos animais, tá? E ausente na maioria dos vegetais. Aí, ribossomo, pessoal, ele é a organela responsável pela síntese de proteínas. Então, ele é presente em todos os três tipos, ok? Os retículos, tanto granuloso como liso, são presentes apenas nas eucariontes, ausentes nas procariontes, tá? Nas bactérias. Assim como todas as organelas, até o citoesqueleto mesmo, todos eles são ausentes nos procariontes e presentes só nos eucariontes, ok? Por sua vez, agora, o cloroplasto, né, só é presente na célula vegetal, assim como o vacúolo central, tá bom? Nós já vimos isso aqui, só um quadro resumindo. Uma dica, né, pessoal, para vocês que estão entrando agora, peguem esse quadro, copiem ele, façam, né, um resuminho aí da estrutura, função e dos três chips celulares, o que que é presente e ausente em cada um, ok? Fica a dica. Aqui alguns vídeos, tá, pessoal? Depois eu vou postar. Métodos de estudo, pessoal, né, das células, o microscópio óptico. Nós já falamos, né? Ele permite, então, a visualização, o aumento dessas células para que nós possamos estudá-las, ok? Com o microscópio eletrônico, nós aumentamos ainda essa resolução, tá? Ela possui, como que eu vou dizer? Possibilita, na verdade, a visualização de estruturas muito pequenas. Então, as organelas, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, nós temos complexo de Gold, né? Aqui, por exemplo, um floco de neve, são estruturas que só observamos no microscópio eletrônico, ok? Lembrando
que o método dele é de o método de estudo dele, né, de funcionamento, perdão, princípio de funcionamento é o feixe de elétrons. Ok, pessoal? Bom, tem alguns exercícios nessa aula, tá, pessoal? Eu vou deixar aí para vocês lá na. Já tá nos slides, estão postados para vocês e também eles estão. ahn, Nós teremos, faremos a resolução desses exercícios na aula, é, na aula presencial, ok? Que haverá uma aula para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido até aqui. Fico disponível para dúvidas em sala de aula, tá? E, no mais, é isso. Até a próxima aula. Um abraço.